Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje é dia de fazermos o nosso book haul do mês de outubro e também de algumas coisas que tinham chegado anteriormente. Eu expliquei para vocês no book haul passado que eu tinha deixado de fazer book haul durante um tempo enquanto eu estava participando da seleção do doutorado, né? O tempo que eu tinha para fazer vídeo eu ia fazer sobre temas do interesse aqui do canal. Acabei deixando por um tempo de fazer os book hauls, acumulou algumas coisas, então desde o mês passado eu estou fazendo tanto do mês em si, quanto também de livros que tinham chegado antes. E é claro que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada um dos livros que estiver disponível. Alguns são obras já esgotadas, mas a maioria está disponível, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre os livros através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Começando aqui com literatura, obras literárias, primeiro livro de Guimarães Rosa, No Urubuquaquá, no Pinhém. Um título, eu sempre achei, desde a primeira vez que eu li referência a este título, me chamou muita atenção a sonoridade dele. Este livro, ele faz parte de uma obra maior chamada Corpo de Baile, que reúne, o Corpo de Baile, se eu não me engano, são 7 narrativas, 7 livros, que depois foram divididos, né, em obras menores. No caso aqui de No Urubuquaquá, no Pinhém, nós temos 2 contos, O Recado do Morro e Cara de Bronze, e o romance A História de Lélio e Lina. Mais uma obra dessa coleção, que para mim é muito bonita, da editora Global, né, trazendo cada uma das capas cenas do sertão. Os livros têm orelha, muito bem produzidos, com páginas encadernadas e costuradas. O papel é branco, para mim isso não é problema nenhum. Chegou também Redemoinho em Dia Quente, de Jari de Arraes. É um livro de contos, este aqui. Eu já li algumas coisas e estou gostando bastante. São textos curtinhos, com uma linguagem bem acessível. A autora não tem uma escrita que algumas pessoas poderiam considerar difícil e tal. Não, é bem simples, bem direta. Temas interessantes e importantes também, temas sociais, temas que trazem um resgate aí da figura feminina, quanto também temática negra e tal. Mas não é uma literatura engajada naquele sentido pejorativo, né, de puro levantamento de bandeira sem uma preocupação estética. Não, aqui nós temos sim essa preocupação estética. Tem os temas que a autora escolhe abordar, mas com qualidade no texto. E estou gostando bastante. Em breve eu faço alguma coisa sobre este livro. Uma edição bacana da editora Alfaguara. Acho que quem conhece sabe a qualidade do material, né? Também com orelha, também encadernado e costurado, e com o ponto positivo para quem gosta de papel amarelo, de Marçal Aquino, Baixo Esplendor. Há algum tempo eu queria ler alguma coisa de Marçal Aquino. Eu ainda não conheço nada do autor. Ele tem alguns textos bem conhecidos, como, por exemplo, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, entre outros. Uma obra da Companhia das Letras. Então, a qualidade todo mundo já sabe, é uma das editoras que mais investem na qualidade do objeto livro aqui no Brasil. Uma capa com uma textura bem bacana. De Antônio Torres, Essa Terra. Eu citei no último book haul um outro livro que tinha chegado, Querida Cidade, também de Antônio Torres. É um autor de literatura regional, ele é um autor baiano de literatura regional, e foi o autor que meu orientador estudou na tese de doutorado, um dos autores, né? Na tese de doutorado dele. E quando eu estava lendo a tese que virou livro, para fundamentar o meu projeto de pesquisa do doutorado, eu me interessei por ler este livro. Acabei comprando primeiro o Querida Cidade, que era o que estava disponível no momento. Depois eu achei este aqui, numa edição dessa editora Best Bolso, essas edições simplesinhas,
Mas, enfim, eu me interessei por ler o livro. Certamente eu lerei, afinal de contas, nesses 4 anos, eu vou empreender uma saga pela literatura regional para falar com propriedade do tema, né? Já que meus romances, os 2 romances que eu vou analisar, estudar suas características, suas relações, suas diferenças e propor um trabalho em sala de aula com eles, tem esse viés regional. E aí temos aqui outro autor regional, o Terra de Caruaru. A maioria dos livros estão com o meu Ex Libris. Eu costumo, quando os livros chegam, deixar sem o Ex Libris até fazer o book haul, mas eu acabei esquecendo e fui colocando nos livros. Depois foi que eu lembrei, a maioria aqui já está, mas eu acho que não prejudica para vocês verem a capa. Aqui, Terra de Caruaru. Bom, Caruaru é uma cidade de Pernambuco, muito parecida em termos de importância regional interiorana, né? E de tamanho, população, etc., com a minha cidade, Campina Grande, só que Campina Grande na Paraíba. Aqui, no caso, um romance também regional, de José Condé. Este livro eu fiz em 2006, assim que eu entrei em letras, fiz um curso de extensão de 6 meses sobre o conto de Machado de Assis. Um curso riquíssimo, em que toda a aula nós líamos e comentávamos e estudávamos um conto de Machado de Assis. Isso por semana, ao longo de 6 meses, então lemos muita coisa, comentamos bastante. E o professor que deu esse curso estudou esta obra, este autor. E aí foi a partir de um texto dele que eu fiquei sabendo da existência do autor e adquiri esta obra. Aqui um livro ilustrado, né? Ele tem várias ilustrações ao longo da obra. Ele está um pouco amarelado, ele tem a página amarelada, mas ele está com o corte das páginas amarelado, porque eu comprei ele numa feira de livros lá na UEPB. Sempre o pessoal faz uma feirinha ali nas quintas-feiras. Eu achei esse livro por lá. Mas fora esse amarelado aqui nos cortes das páginas, ele está em perfeito estado. De Raquel de Queiroz, João Miguel. Aqui o Ex Libris atrapalhou um pouquinho, né? Pegou o título, o nome da autora. Mais uma obra da coleção da editora José Olímpio, que eu acho particularmente a coleção de Raquel de Queiroz mais bonita que já saiu. Eu vi alguma autora, algum estudioso, dizendo que este livro aqui é o melhor da fase inicial de Raquel de Queiroz. Fase inicial em que está lá, por exemplo, o 15, que é um clássico da literatura brasileira. E isso só me deixou com mais interesse de conhecer a obra. Este aqui é o 2º livro dela, o 15 é de 1930 e este aqui de 1932. Finalizando a parte de literatura, as obras literárias, tem ainda teoria literária, mas finalizando literatura, eu coloquei este livro aqui, não necessariamente é literatura. É um livro que eu comprei também em feira de livro, inclusive uma edição já mais antiga. É o Verde Violentou o Muro, de Inácio de Loyola Brandão. Este livro aqui, ele fala da viagem que o autor fez para a Alemanha, né, por isso a questão do muro, e ele vai discorrer a respeito do tema. Tem algumas fotos ao longo do livro, algumas imagens, e é interessante, eu andei lendo o livro com, assim, um trechinho, ele tem pequenos textos a respeito de Berlim, do muro, da cultura local, de como era, né, como foi essa estadia dele por lá, etc. Do cotidiano da cidade. E eu achei bem interessante. É meio que um relato de viagem e tal, mas eu vou deixar na parte de literatura aqui da biblioteca. Bom, entramos agora na parte de teoria da literatura. Eu começo aqui com um clássico que, por coincidência do destino, chegou nas minhas mãos. Eu me refiro ao Análise e Interpretação da Obra Literária de Wolfgang Kaiser. Quem conhece minimamente a trajetória da teoria literária sabe do que eu estou falando. É uma das obras referência no século XX no estudo da literatura. Muitos autores colheram desta obra, seja para se inspirar nela e produzir seus próprios textos, seja para criticar os posicionamentos e apresentar seus próprios posicionamentos. Um autor que cita muito é, por exemplo, Márcio Moisés, no seu livro A Criação Literária. Este livro está esgotado no Brasil, era uma edição da editora Martins Fontes,
e há algum tempo já você não consegue achar em boas condições, né? Não é publicado atualmente e nem você acha em tão boas condições facilmente. Esta edição aqui é de 1976 e eu estava na universidade ontem, tendo aula lá à tarde, e chegou um senhor, eu não sei muito bem quem ele é, mas eu já vi várias vezes, eu acho que é um funcionário da universidade que está em vias de se aposentar e está se desfazendo da sua biblioteca, né? E vez ou outra eu vejo ele negociando livros com os professores, emprestando livro, dando livro, enfim, eu já vi várias vezes, mas nunca cheguei para conversar com ele. E aí no intervalo para o café, na aula, a gente sentou lá, eu e meu orientador, e ele chegou e tirou este livro da bolsa dele e disse, olha, eu vou mostrar isso aqui para alguém. O orientador perguntou, Wesley, você conhece? Eu digo, eu sou louco para encontrar uma boa edição deste livro. E aí meu orientador disse, você vai agora negociar com ele. Sei que na hora eu não tinha dinheiro, não perguntei a ele se ele aceitava Pix ou coisa do tipo. Meu orientador convenceu o cara a facilitar essa aquisição para mim. E no final das contas ele disse, olha, não, fique com o livro. De tanto meu orientador dizer que seria importante para mim, ele disse, não, fique com o livro. Se um dia você quiser me dar, você me dá o valor, R$50 o livro. Ficou barato os R$50. Se você procurar na estante virtual, você vai ver bem mais caro que isso. E em condições não tão boas. Este livro aqui, tirando a capa que eu precisei restaurar, eu restaurei com fita adesiva, né? Ela estava soltando aqui a lombada e tal, eu deixei ela mais ou menos digna. Eu não uso aquele plástico contact, eu uso fita mesmo, mas ficou bacana. Eu consegui deixá-la rígida e por dentro o miolo está perfeito. Até não está nem amarelado aqui o corte das páginas, como vocês podem ver. Então um livro muito bom. Uma edição de 1976, como eu já disse, de uma das obras mais importantes da crítica literária no século XX. Outra obra, o Literatura e Outras Linguagens, de Betty Bright. Eu mostrei este livro junto com outros no meu perfil do Instagram, assim que chegou. Este aqui eu estou estudando justamente na disciplina que tem este nome, Literatura e Outras Linguagens. É a obra básica, né? Estamos lendo outras coisas também, mas esta aqui é a obra básica da disciplina. Inclusive, o primeiro capítulo eu vou apresentar na próxima semana. Cada aluno ficou com um capítulo e tal. Então aqui bebe muito da relação da literatura com a língua, né, com a linguística e tal, mas vai também explorando outras questões. Fala aqui de memória e tal, se eu não me engano tem algo nesse sentido. Um livro também muito importante de Betty Bright, né, que é uma estudiosa muito respeitada aqui no nosso país. Mais ou menos no mesmo direcionamento, nós temos o Literatura e Outras Artes, um livro que sai pela editora da UFCG, da minha universidade, organizado por 4 pessoas que eu conheço, alguns mais, outros menos. É um livro com vários artigos, cada um de um autor diferente, né? Mas aqui organizado por Alusca Carvalho, Isis Milreu, Niebert dos Santos e Paloma Oliveira. A Alusca, a primeira organizadora, foi minha colega de curso, minha contemporânea, como bolsista no programa de Educação Tutorial de Letras, uma pessoa competentíssima. Paloma foi minha monitora na primeira disciplina de Teoria da Literatura que eu paguei, uma pessoa na qual eu me espelhei muito, né, como era o modelo de aluno que eu queria ser quando via Paloma lá, com frases na mente, né, na memória decoradas ali. Quando o professor ia falando, ela já tinha a frase na ponta da língua. Enfim, eu me inspirei muito no professor da disciplina, como modelo de professor que eu queria ser, e nela como modelo de aluno. Isis é a coordenadora da nossa pós-graduação, esteve presente na minha entrevista no processo de seleção para o doutorado. É uma profissional que eu já li alguns textos, conheço mais, né, bibliograficamente. E Niebert foi também mais ou menos contemporâneo no curso. Quando eu entrei, ele estava já perto de sair, mas também um profissional muito competente. Então, um livro muito bom. Se você tiver acesso, é lógico que os livros da UFCG, infelizmente, eles não fazem uma distribuição pelo país, né? Então, você meio que tem que buscar em estante virtual, essas coisas, para ter acesso. Mas se você tiver a oportunidade de adquirir este livro, é uma excelente aquisição. A obra vai explorar, por exemplo,
televisão, vai explorar HQ, vai explorar muito a literatura em seus mais variados matizes, escritas de si, entre outras questões. Livro que vale muito a pena. Um livro sobre romance regional, de José Maurício Gomes de Almeida, o livro A Tradição Regionalista no Romance Brasileiro, um dos livros-chave para o estudo do romance regional. Nós temos algumas obras nesse sentido, bibliografia que não pode faltar na pesquisa de quem se debruça sobre o tema. Este livro está esgotado, eu acabei comprando, até numa edição bem cuidada, apenas a capa está um pouco descolorida aqui, e, enfim, o corte das páginas, mas por dentro a qualidade está perfeita. E o interessante é que ele vai pegar essa tradição regionalista, não específica no romance de 30, mas aqui ele tem um subtítulo de 1857 a 1945, ou seja, ele vai começar a explorar o regionalismo lá no romantismo, passa pelo realismo e chega ao século XX. Uma obra ampla, por isso mesmo essencial. E aqui de Walter Benjamin, Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Este aqui é o volume 1 das obras escolhidas de Walter Benjamin. Se eu não me engano, a editora Brasiliense, que é quem publica o livro, ela está lançando 3 volumes dessas obras escolhidas. Este primeiro volume tem um texto que é referência na minha será referência na minha tese. Eu li o texto e já me orientou muito no estudo do narrador dentro da obra Torto Arado. Eu tenho 2 romances, estudando 2 romances no doutorado, que é A Bagaceira, de José Américo de Almeida, e Torto Arado. Sobre a bagaceira tem muita coisa, muitos estudos locais, nacionais sobre o romance e sobre o narrador, que é o ponto de partida microtextual que eu vou utilizar para chegar nos elementos macrotextuais em ambas as obras. Sobre Torto Arado ainda não tinha tanta coisa disponível, certamente tem muita pesquisa sendo realizada, mas ainda não tinha nada publicado, Então, e este aqui vai ser, ele toca em questões que servem para construir uma ponte bem bacana em relação ao narrador do romance, Torto Arado. O texto narrador, que é um dos clássicos sobre o assunto na literatura universal, na teoria da literatura universal. É lógico que eu peguei aqui entre os livros de teoria da literatura, mas é até um reducionismo. Aqui você encontra política, teorias do fascismo alemão, o surrealismo, a crise do romance é outro ensaio também muito bacana, que é o teatro épico, o autor como produtor, a obra de arte na era de sua reprodutividade técnica, a primeira versão do texto, depois foi publicada uma outra versão, que é o que a editora LPM publica aqui neste livro. Enfim, um livro fundamental, para todo estudioso de literatura que quer colocar na sua fundamentação uma abordagem contemporânea, moderna da narrativa, é um livro fundamental. Partindo aqui, saindo do campo de literatura, vou chegando na linguística. Só tem um livro de linguística que é As Tramas do Texto, de Ingedor Kor. É lógico, gente? À medida em que eu entrei no doutorado e muitas leituras são propostas, são indicadas, tanto como obrigatórias para as disciplinas, quanto também os professores vão citando e eu, como curioso que sou, vou me interessando. Isso faz com que, naturalmente, eu foque mais em literatura e vá deixando um pouco, infelizmente, de adquirir obras em linguística. Até literatura estrangeira também, foquei muito em literatura brasileira e teoria literária. Mas, neste período, eu adquiri As Tramas do Texto, não foi neste mês agora, foi antes, não tinha mostrado em nenhum book haul. Acho que citei, eu li algumas partes do livro, citei em algum vídeo, mas não mostrei em book haul. Fala aqui de algumas estratégias de construção de texto, fala um pouco sobre a linguística textual e depois vai falar progressão textual, linguagem e cognição, a estratégia de rotulação na construção do sentido do texto, concordância associativa, as marcas de articulação na progressão textual, tematização e rematização, tema e rema, que são conceitos importantes. Fala de linguística textual e ensino de português, leitura e redação, hipertexto e construção de sentido, ou seja, é um
um livro bem amplo de Inge Dorcor. Eu já disse aqui que é uma das minhas linguistas favoritas, sempre muito relevante nas suas colocações, sempre muito, para mim, é lógico que falar que um livro é didático ou não, depende também da trajetória do leitor. Para eu que já tenho uma base em linguística, eu acho um texto didático, um texto que sempre me esclarece muito a respeito dos temas que aborda. Para você que está iniciando, talvez possa ser um livro um pouco difícil, mas eu acho que não. É, inclusive, uma autora lida nas disciplinas iniciais do curso de letras, justamente por não ter esse caráter muito hermético na sua escrita. Eu tenho aqui um livro da área de educação, Saberes Docentes e Formação Profissional, de Maurice Tardif. É um autor canadense, se eu não me engano, enfim, um autor de língua francesa, do Canadá, da Universidade de Montreal, que aqui vai estudar o magistério como uma profissão. Isso é interessante, né? Ele chama aqui a atenção para o fato de que nós atuamos no âmbito institucional, nossa atuação está ligada a um trabalho. Foge um pouco daquela noção de idealização que muitas vezes acontece. Não, nós trabalhamos, nós somos profissionais, nós estamos ali em busca de uma valorização enquanto profissionais, mas ele vai também, além de tudo isso, destacar as especificidades do trabalho docente. Por exemplo, ele faz uma relação entre trabalho docente e indústria. Existem algumas semelhanças, claro, como todo trabalho, existem semelhanças, mas existem muitas diferenças. A volatilidade da relação entre objetivos e aquilo que você consegue desempenhar no dia a dia, o público com o qual você trabalha, a construção de conhecimento, enfim, é tudo imprevisível. Este livro que eu li uma boa parte dele, na verdade, na disciplina que eu estou pagando no doutorado, chamada Pedagogia da Leitura Literária, o professor indicou um capítulo. E aí eu fui lendo, né, enquanto tinha tempo, eu fui lendo mais do que esse capítulo, acabei lendo uma boa parte da obra, vou retornar depois para concluir. Chegou também Lembrar, Escrever, Esquecer, de Jean-Marie Gagneban. Eu passei um tempo com este livro emprestado, né, do meu orientador, e enquanto isso eu comprei o livro mesmo, chegou também recentemente. Uma obra fundamental aqui para quem estuda memória. Estamos estudando ela numa disciplina também do doutorado, uma disciplina que estuda justamente a relação da literatura com a história, com a memória. Aqui a abordagem é muito rica. Ela tanto pega lá desde a memória em Homero, ela faz um estudo da Odisseia e tal, mas ela vai trazendo para a contemporaneidade, após Auschwitz. Existem capítulos aqui em que ela fala muito bem da memória dos sobreviventes do Holocausto, né? Por que lembrar? Por que trazer à tona determinados elementos do passado? Qual a função da literatura nesse processo, né? Aí ela bebe também de Benjamin para falar que, enfim, o narrador no romance moderno, ele é aquele ser, né? aquele elemento que vai buscar não na épica, não no herói, naquela figura grandiosa e idealizada, os elementos com os quais construir o texto, mas vai buscar naquilo que foi descartado, vai catar ali no lixo, né, uma metáfora, os elementos que foram descartados pela sociedade, mas que a literatura vai resgatar. Indivíduos, histórias, vivências, acontecimentos, lugares, memórias que foram descartadas pela sociedade. Ela fala disso e de várias coisas aqui no livro, um livro fundamental, tá, gente? Eu comprei 2 livros aqui de circulação mais regional. Primeiro, Engenho de Cana-de-Açúcar na Paraíba, por uma sociologia da cachaça. Bom, sociologia da cachaça, Wesley, o que tu vai fazer com um livro como este? Na verdade, ele fala de engenho de cana-de-açúcar, então não o livro todo, mas uma parte dele vai me servir para entender um pouco do contexto de um engenho de cana-de-açúcar, que é onde se ambienta uma das obras que eu estou estudando, que é A Bagaceira, né? Serve não necessariamente como fundamentação teórica e vai estar lá na referência bibliográfica da minha tese,
mas serve como estudo para mim, né? Se vai entrar depois na pesquisa, é outra história. E aqui um texto, um livro que é um interesse particular meu. Há algum tempo eu reflito, como ser humano, como cidadão, a questão da desertificação no interior do Nordeste, né? Um problema que, como sou um indivíduo de cidade, né, não sou do campo, eu não sinto na pele, mas há algum tempo eu reflito sobre isso, né? Como que se dá esse processo, as causas, como que possivelmente se pode combater, embora haja pouco interesse das autoridades em combater, né? Mas, enfim, estudar. E aqui nós temos um livro de Napoleão Maracajá, um estudioso, quem é da região sabe que também é envolvido em política, né? É intitulado A Construção Social da Desertificação, Degradação da Terra e do Homem. Ele vai se debruçar aqui, eu dei uma lida já em algumas coisas, essa questão da construção social, ele vai mostrar as causas, né, a forma como a região foi explorada nos recursos naturais, né, ocupação desordenada, também extração desordenada, e como que isso acabou impactando e ajudando nesse processo de desertificação, né, que acaba sendo um produto também social e não apenas natural da região. Bom, é isso, né, basicamente, que chegou aqui. Vocês viram que principalmente literatura, teoria literária. Se gostaram do vídeo, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.